Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aldinete, da disciplina de TGA. E o tema da nossa aula de hoje é a teoria clássica da administração. Vamos falar sobre suas origens, características, vamos conhecer o principal representante dessa teoria e os 14 princípios básicos definidos por ele. A teoria clássica da administração teve sua origem em 1903, pelo engenheiro francês Henri Fayol, após surgidas as consequências da Revolução Industrial, que trouxe o crescimento acelerado e desorganizado das empresas e a necessidade de aumentar a produção de bens, reduzindo imprevistos, melhorando a eficiência e aumentando a competitividade. Inicia-se nesse período a produção em massa, com o domínio dos monopólios, principalmente nos Estados Unidos. Aumentou-se o número de assalariados nas indústrias, tornou-se urgente evitar o desperdício de materiais e programar a economia de mão de obra. Surge a divisão do trabalho. São fixados os padrões de produção, descritos os cargos, determinadas as funções, estudados os métodos e normas de trabalho, criando assim condições econômicas e técnicas para o surgimento do Taylorismo e Fordismo nos Estados Unidos e do Fayolismo na Europa. A teoria clássica da administração caracteriza-se pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Também é caracterizada pelo olhar sobre todas as esferas da organização, operacionais e gerenciais, bem como na divisão de aplicação do topo para baixo, da gerência para a produção. Henri Fayol era engenheiro de minas e dedicou sua vida a empresas no setor de mineração. Acreditava seu sucesso como administrador a um sistema de administração que distingue as funções essenciais da empresa em 6 categorias e as funções do administrador em 5 elementos. Além disso, enuncia 14 princípios gerais da administração que refletem orientações gerais a serem seguidas pelos administradores. Fayol definiu ainda que o ato de administrar é composto de 5 atos ou funções do administrador, que devem ter uma sequência lógica, porque o trabalho do dirigente consiste em tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos integrantes da organização. Desse modo, as funções administrativas de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar fazem parte exclusivamente dessa função. Fayol procurou dividir qualquer empresa em 6 funções básicas: técnicas, relacionadas à produção de bens ou de serviços da empresa; comerciais, relacionadas com a compra, venda e permutação; financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais; segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas; contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas, e administrativas, relacionadas com a integração das outras 5 funções. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor: a divisão do trabalho, especialização dos funcionários desde o topo à hierarquia até os operários da fábrica, assim favorecendo a eficiência e aumentando a produtividade. A autoridade: deve-se levar em conta o direito de dar ordens e exigir obediência, chegando a um bom equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Disciplina: necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na organização. Unidade de comando: um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Unidade de direção: o controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para o grupo de atividades com os mesmos objetivos. Subordinação dos interesses individuais ao interesse geral: os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Remuneração: deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Centralização ou descentralização: as atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Linha de comando, hierarquia:
Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca a linha de autoridade fixa. Ordem. Deve ser mantida em toda a organização, preservando lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. A justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e a moral dos funcionários. Iniciativa. Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo. Espírito de equipe. O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. A teoria clássica da administração teve críticas. E a primeira delas foi a obsessão pelo comando. Tendo como ótica a visão da empresa a partir da gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade de comando, autoridade e na responsabilidade. Em função disso, é visto como obcecado pelo comando. A empresa como sistema fechado. A partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a pedra angular da gestão empresarial, é difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada do ambiente. Manipulação dos trabalhadores, bem como a administração científica fora taxada de tendenciosa, desenvolvendo princípios que buscam explorar os trabalhadores. A inexistência de fundamentação científica das concepções. Não existe fundamentação experimental dos métodos e técnicas estudados por Fayol. Os princípios que este apresenta carecem de uma efetiva investigação, não resistindo ao teste de aplicação prática. Essas são as referências utilizadas para essa aula.